Algumas noites eu fico sem conseguir dormir, eu acabo indo dormir de madrugada, ou eu fico com uma ideia martelando na minha cabeça, que são algumas angústias que eu tenho sobre futuro, sobre profissão, sobre a minha faculdade e sobre o que eu tô fazendo da minha vida, se eu acho que isso é o certo que eu tô fazendo comigo e se eu não acho que eu tô perdendo simplesmente o meu tempo. E eu conversei isso com o Luiz e a gente queria trazer um vídeo pra vocês, trazendo alguns filmes que falam sobre angústia e sobre alguns dos anseios que a gente tem na nossa idade. Também, esses tempos aí, eu viajei e, cara, a viagem foi uma experiência meio estranha, porque eu fiquei o tempo todo, assim, refletindo, assim, era um lugar, assim, no interior e tal, e o tempo todo eu fiquei pensando sobre minha vida, sobre o que estava acontecendo e tal. E a gente queria trazer algumas opiniões nossas sobre isso e ver se esclarece um pouco o que vocês pensam e criar mesmo uma discussão sobre esse assunto. Então vamos lá. I look at you all, see the love there that's sleeping, while my Bom, eu tenho o sonho de ser ator, mas eu não curso faculdade de artes cênicas ainda, eu faço relações públicas e toda vez antes de dormir, quando eu tenho essas minhas angústias, a primeira coisa que eu fico pensando é se, tipo, o que eu tô fazendo é certo, porque é meio que a minha segunda opção de faculdade que eu tô seguindo. E eu fico pensando, cara, eu vou trabalhar com isso pro resto da minha vida. É legal, mas não é exatamente o que eu queria fazer, sabe? Porque, tipo, até conversando com os meus amigos, com a minha família, eles falam, cara, tu tem jeito pra isso, você devia seguir esse caminho. E eu fico pensando, eu tô fazendo, tô desperdiçando meu tempo. Eu não tô fazendo o que é certo e bate uma bad assim. Sim. E eu fico muito ansioso, querendo, tipo, largar tudo que eu tô fazendo e já seguir essa carreira, mas se bem que não é muito fácil, né? Principalmente no Brasil, né? Porque aqui, pra você ter sucesso numa carreira como ator, como artista no geral, você tem que trabalhar em TV aberta, Rede Globo, essas coisas. E, tipo, às vezes não é exatamente o que a gente quer. Eu, por exemplo, eu quero fazer cinema, mas trabalhar por trás das câmeras. Dirigir, escrever roteiro. Não sei exatamente que área certinho, mas não atuar, isso eu tenho certeza, porque eu sou bom. Eu quero muito ser ator de filmes e séries. Eu não quero muito fazer novela, eu não me imagino fazendo, tipo, algum seriado em TV aberta. Eu quero mais fazer filmes e tal, só que é muito difícil aqui no Brasil, então eu tenho uma ideia de que eu tenho que trabalhar, principalmente primeiro na minha área, para depois eu fazer um intercâmbio e começar a tentar minha vida lá fora. Só que essa espera que eu não quero ter, sabe? Eu queria que as coisas fossem mais rápidas. E é isso que vai criando uma angústia ainda maior. O problema, cara, é que às vezes a gente pensa que, puta, vou chegar lá, quando chegar lá vai estar tudo certo. Mas você tem que lembrar de uma coisa, que o importante não é chegar lá, o importante é a jornada, tá ligado? Sim, o importante é a jornada e é muito complicado você seguir a jornada sem pensar no objetivo. E isso que é foda, porque você vai pensando assim, cara, eu já queria estar lá, tipo, quanto mais o tempo vai passando, e principalmente para certas profissões, é mais difícil você arrumar um certo emprego, um certo papel. Então isso também vai dificultando. E a gente sempre escuta histórias de pessoas que falam, puta, queria ter trabalhado com música, se eu voltasse no tempo eu seria músico. Ou talvez em outras áreas, eu queria ser jogador de futebol, mas acabei virando advogado. E essas histórias meio que mexem com a gente. E uma coisa que eu penso muito é meio que a sensação de que a gente da nossa geração tem um peso maior nas costas. Porque as pessoas, sei lá, dos anos 80, 70, às vezes a pessoa tinha um sonho e aí ela não seguiu esse sonho e Que simplesmente largou. teve uma carreira mais tradicional. E aí essas pessoas falam pra gente da nossa geração, puta, segue seu sonho, cara, você tem que fazer isso porque senão você vai se arrepender. E aí você fica com aquela pressão de tipo, caralho, eu tenho que seguir o meu sonho, senão eu vou me arrepender. Então você fica com o medo de se arrepender. E esse medo causa uma angústia que meio que faz com que você não aproveite o momento do agora. E eu sinto também que essa geração é muito... Essa geração eu me incluo. Essa geração, eu sou um idoso. Fala. E eu sinto também que a nossa geração, ela é muito ansiosa. Então, tipo, parece que se eu não começar a seguir o meu sonho agora, eu, tipo, vou ser super infeliz no futuro, daqui a 50 anos e... Na verdade, tipo, pode ser que ano que vem eu já consiga arrumar um papel, mas o pessoal é muito ansioso e parece que cada dia que você não vai fazendo aquilo que você sonha, você já é completamente infeliz. É um dia desperdiçado. É um dia desperdiçado. E é interessante porque isso meio que tem muito a ver com aquela ideia de o medo de ser esquecido. Tem muitos filmes que falam sobre isso. Um que eu curto pra caramba é Viva a Vida é uma Festa, aquele filme da Pixar lá, que se passa no México e tem toda aquela relação com o Dia dos Muertos, que dentro da cultura mexicana eles consideram a morte uma coisa boa, uma coisa importante. Tanto que no Dia dos Mortos eles homenageiam os mortos e lembram deles. O filme fala exatamente sobre como todo ser humano quer ser lembrado. E
às vezes, se a gente segue essas carreiras mais tradicionais, e não que elas sejam ruins, elas são boas para nossa sociedade, mas existem até hoje, né? Então elas Sim. são muito importantes. Mas às vezes, você seguir isso faz com que no futuro ninguém lembre de você. É uma coisa muito louca. Você já parou pra pensar, por exemplo, o Shakespeare vivia 400 anos atrás. E a gente ainda lembra dele hoje. Sim, como tem pessoas que viveram 400 anos atrás e simplesmente foram esquecidas. Cara, tipo, é uma coisa muito maluca, porque isso mostra como a gente é muito pequeno em relação ao universo, tá ligado? Um filme que fala sobre esquecimento é A Culpa das Estrelas. Nele, o personagem principal, interpretado pelo Ansel Elgort, ele fala em uma das terapias que ele faz lá que ele tem muito medo de ser esquecido. E a menina, ela fala que é natural nós sermos esquecidos. Até porque, como o Luiz falou do Shakespeare, ele era uma das pessoas que viveram há 400 anos atrás. E, tipo, ele foi lembrado. Todo o resto foi, querendo ou não, esquecido. Então é muito natural a gente ser esquecido. E entender isso é muito complicado. E eu também não queria ser esquecido. É meio difícil você pensar, tipo, e quando eu morrer, o que as pessoas vão lembrar de mim? Mas é uma coisa natural, olha. Todo mundo vai morrer e poucas pessoas vão ser lembradas. Ou cara, talvez ninguém da nossa geração. Esse bagulho é muito mindfuck. Porque isso lembra muito pra mim um filme que é Synecdoche Nova York. Esse filme é, tipo, uma loucura inacreditável. Você começa a assistir, parece um filme normal de um dramaturgo que tá fazendo a peça da vida dele. Ele, tipo, tem uma obra que ele quer fazer que é a coisa que ele sempre sonhou em fazer. E o filme, ele vai evoluindo. E ele vira uma catarse inacreditável. Vai acontecendo coisas malucas e, tipo, vira um negócio super maluco mesmo. Tipo, sem pé nem cabeça. E, tipo, explode a sua cabeça porque o filme mostra como o cara, ele quer fazer a maior peça de teatro da história da humanidade e tudo pra ser lembrado. E no fim não adianta nada, porque ele fica tanto assim com medo de lançar a peça e ela não ser perfeita, que ele acaba nunca lançando ela. Então ele fica adiando esse negócio e tal. E é muito louco porque é muito difícil a gente aceitar que a vida vai acabar e a gente vai ser esquecido. É muito improvável que a gente seja uma daquelas pessoas que vão ser lembradas. Outra angústia que eu sinto é da solidão. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei com muito receio de todas aquelas pessoas que eu tinha feito amizade, de que eu não ia mais ver elas todos os dias, de que talvez muitas eu perdesse o contato, e no caso eu perdi de todos, mas o medo de ficar sozinho acho que é muito grande, o medo de você ser sozinho no futuro. É muito complicado isso. Tem um filme que também fala um pouco sobre isso, que é um filme meio antigo dos anos 90, chama Jovens Loucos e Rebeldes. O filme é do Richard Linklater, que ele tem esse estilo de fazer filmes sobre a vida, sobre momentos da vida. Esse filme é uma representação da adolescência nos anos 70, no Texas, dos Estados Unidos. E é muito louco, como ele faz esse filme, é um filme sem conflito, sabe? Ele simplesmente filma como se fosse uma viagem no tempo. É como se ele pegou a câmera dele, entrou na máquina, voltou para aquela época e filmou os adolescentes lá. E mostra totalmente eles se divertindo ali em vários rolês e tal. E é um negócio que é impossível você não se identificar assistindo. E principalmente porque ele mostra vários núcleos de adolescentes. Então tem o grupo dos nerds, o grupo dos descolados, dos valentões, das garotas e tal. E todos eles têm angústias sobre o que vai acontecer na vida deles dali pra frente. E é incrível a forma como ele toca nessa questão e faz você se identificar e refletir muito sobre. Boa parte da ideia desse vídeo veio quando eu assisti um filme que era Curtindo a Vida Doidado. Nele, o Ferris Bueller quer fazer o melhor dia da vida do seu amigo, que é um amigo que os pais brigam muito e ele geralmente fica muito doente e tudo mais. Então ele pega, mata a aula, vai com seu amigo, que ele tava em casa porque ele tava doente, vai com a namorada dele também, porque aquele é o último ano dele no colégio. E ele fica com muito medo de nunca mais ver a sua namorada, fica também com muito medo de nunca mais ver o seu amigo e do amigo dele ter uma vida infeliz, que ele sempre tinha levado uma vida infeliz. Então ele pega, dá um jeito de burlar as regras da escola, fala que ele tá doente, tipo, e ele já tinha faltado umas 8 vezes e tal. Se ele faltasse mais uma, ele ia reprovar, então ele dá um jeito. Mas eles vão pra uma cidade grande, eles visitam um museu, eles almoçam num restaurante super chique, ele canta no meio da avenida num desfile que tá tendo. No meio daquela correria, ele quebra o carro do amigo dele. A coisa que o pai dele mais ama é o carro. O pai dele ama mais o carro do que ele mesmo. O Ferris também pergunta pra namorada dele se ela quer casar com ele. Tipo, não naquele momento, mas porque ele queria saber se ela ficaria com ele pro resto da vida dele. Porque ele tava com medo de nunca mais ver a namorada dele. Sim. Então,
esse filme é muito louco porque o Ferris, eu sinto que ele também tinha muitas angústias, mas ele transformava elas em momentos bons. E ele queria pegar um momento bom pra esquecer daquelas angústias. Isso é uma coisa que eu acho muito legal nesse filme. E é doido também, falando nesse filme aí, porque ele queria criar o dia perfeito. Mas isso também é uma coisa assim que, pensando por um outro lado, talvez seja uma coisa errada. A gente não tem que ficar pensando assim em construir aquele dia que vai ser o dia perfeito. Porque se você ficar muito preocupado em fazer aquele dia ser o dia perfeito, você vai estar tão preocupado que você não vai curtir o dia. Até porque naquele dia ele quebrou a Ferrari do pai do amigo dele. Então, tipo, ele transformou aquele dia perfeito em uma puta merda, porque o pai dele ia quebrar o moleque. E no final do filme, o amigo dele, por mais que o carro tenha quebrado, ele falou que ele ia conversar com o pai dele, que era uma coisa que ele não fazia. Ao final de tudo, ele entendeu que ele tinha que confrontar o pai dele, que ele tinha que seguir a vida que ele queria, não a que o pai dele estava determinando pra ele. É outra coisa que eu fico pensando, sabe? Que às vezes as pessoas determinam as nossas decisões e isso não é bacana. Sim. E a importância dos amigos em ajudar a gente a encontrar esse caminho. Só pra finalizar, falar mais um filme aqui, é Stand By Me, Conta Comigo, um filme clássico dos anos 80, que acompanha um grupo de garotos, crianças mesmo, que vão em busca de uma aventura para encontrar um corpo de um garoto da escola que desapareceu, que todo mundo tá falando que ele morreu. E é muito louco esse filme, porque mostra como a amizade que a gente tem na infância é um negócio muito natural e muito diferente de todas as outras amizades que você vai ter na sua vida. E é muito doido como esse filme, você falou dos pais agora, como às vezes atrapalha nas decisões e tal. O filme mostra como cada pai daquelas crianças são um pouco frustrados e perturbados de alguma forma. E mostra como isso atrapalha a vida deles, como aquilo faz com que eles se sintam perdidos. E a melhor coisa desse filme é quando o personagem principal ele fala que ele nunca teve amigos como o que ele teve quando ele tinha 12 anos. Porque é uma coisa que é a maior verdade de todas. Você nunca mais vai ter amigos iguais ao que você tem nessa época da vida. Só queria citar que eu conheci o Luiz com 17. Então... Eu tô falando da adolescência, cara. Eu tô brincando. Foi pesadinho. Enfim, gente, esse aqui foi um vídeo falando um pouco das nossas angústias. E a gente quer saber se vocês têm alguma angústia, então comenta aí embaixo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Deixa o gostei aí. Comenta o que você achou do vídeo em si, o que você acha que pode melhorar. Alguma crítica construtiva. Sim. Segue a gente nas redes sociais aí embaixo. E é isso aí, que o cinema esteja com você.